Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro dos psicólogos brasileiros online. Hoje temos a honra de receber o Dr. Primo Paganini, que conversará conosco um pouquinho sobre aspectos da psiquiatria na atualidade. E temos aqui também no nosso encontro Selma Helebust, que é a cônsul honorária do Brasil na Noruega, queridíssima, a madrinha do projeto Psicólogos Brasileiros Online, né, Selma? Que tem nos acompanhado aí desde o início e que hoje também está aqui nos prestigiando. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início. Prima, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua formação, por favor, e muito obrigada por isso. Imagina, eu que agradeço o convite, eu que agradeço poder estar aqui conversando com vocês sobre psiquiatria e esses temas tão importantes. Eu vou projetar os meus slides, que eu tenho um slide de apresentação. Eu preciso só que você me permita que eu compartilhe a tela. Claro. Já estou liberando aqui. Espera só um minutinho. Perfeito. Está liberado. Maravilha. Então, tá aqui. Então, hoje a gente já vou botar em modo de apresentação. A ideia hoje é a gente falar sobre conexão mente e corpo, né? Então, como que... Estou tentando botar no modo apresentação. Acho que agora vai. Fechou? Foi. Agora foi. Então, a ideia é a gente falar como que é feito esse diálogo entre mente e corpo, e foi até o que a Selma comentou enquanto a gente estava batendo papo aqui. Eu quero mostrar para vocês por que a população que tem doença mental vive 25 anos a menos do que a população em geral. Eu quero mostrar exatamente de uma forma bem simples, mas bem baseado na fisiologia, por que a doença mental traz redução na expectativa de vida. Vocês vão ver que é muito interessante, que faz muito sentido e muda a maneira que a gente olha tanto para a doença mental do ponto de vista da psiquiatria, mas também do ponto de vista da psicologia, da psicoterapia e da psicanálise. Porque então são duas forças, então psiquiatria e psicologia são duas forças juntas para aumentar a expectativa de vida das pessoas. Mas quem que é esse estranho aqui que tá falando com vocês? Então, meu nome é Primo, eu sou Primo Paganini, eu sou formado em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, tive aí a sorte, o privilégio de ser da turma do Dr. Marcelo Neubauer, que está aqui assistindo a aula com a gente também. Eu fiz minha residência em psiquiatria, no Instituto de Psiquiatria, da Faculdade de Medicina da USP, tenho o título de especialista em psiquiatria, atuo há cerca de 25 anos no consultório, e eu presto consultoria para a indústria farmacêutica, então eu trabalho com inovação e desenvolvimento de medicamentos. No momento eu estou trabalhando mais com psicotrópicos, mas eu já trabalhei com medicamentos para câncer, já trabalhei com antibiótico, com antifúngico, já trabalhei com várias linhas terapêuticas. Tenho consultório em São Paulo, tenho meu consultório aqui em Cotia, estou dando aula na USP, para os alunos da graduação e para os residentes. Lancei aí vários produtos, vários psicotrópicos no mercado. Eu fui parte de programas de preceptoria em esquizofrenia na Universidade de Colômbia, em transtorno bipolar na Universidade de Yale e de transtorno depressivo maior na Universidade de Harvard. E eu sou um dos psiquiatras do Psicólogos Brasileiros Online, que todo mundo conhece, todos que estão aqui são do grupo, né? Então aí a gente atende mais de 40 países que tenham brasileiros durante esse período da pandemia. Então acho que aqui está a história do meu currículo. Aqui estão os livros que eu utilizei para embasar as informações que eu vou passar para vocês. Então, esse dado que eu falei da redução da expectativa de vida é um dado da OMS,
E, além disso, eu usei como fonte de referência para mim o compêndio de psiquiatria do Kaplan e do Sadok e o livro de psicofarmacologia do Stephen Stahl. O Stahl, para o psiquiatra, é o que talvez o Freud seja para a psicologia e para a psicanálise. Esse foi o cara que o grande pulo do gato que ele deu foi que, ao invés de ele escrever 40, 50 páginas de um determinado assunto, ele desenhou em uma única folha. Então, vendo aquela imagem, lendo aquela legenda, você aprende o que você iria aprender se você fosse ler um livro-texto ou um estudo de quase 50 páginas. É um livro fantástico. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas pela conclusão, porque se acabar a energia, se as pessoas não puderem assistir até o final, pelo menos já levaram para casa a mensagem que eu preciso. Então, assim, se tem uma substância que eu queria que vocês memorizassem, porque é ela quem vai reduzir a expectativa de vida, é o cortisol. Então, o grande problema na doença mental é que o cortisol, tanto de quem tem transtorno bipolar, ou depressão unipolar, ou as síndromes ansiosas, ou mesmo esquizofrenia. O grande problema é cortisol alto 24 horas por dia. É ele que vai fazer com que o portador de doença mental morra de infarto, de derrame, de trombose e de arritmia cardíaca. Então, olhem a importância da doença mental, olhem a importância da psicoterapia, olhem a importância da psiquiatria. Com o tratamento, você tem condição de aumentar expectativa de vida dos pacientes. Então, acho que feita essa introdução, que é a grande mensagem que eu quero que fique, do que a gente vai falar hoje aqui? Como que cérebro e corpo conversam? Principalmente através do nosso sistema imunológico e através do nosso sistema inflamatório. Então, o grande problema da doença mental, além do aumento do cortisol, é o excesso de inflamação. O portador de doença mental, ele está inflamado. E por que o psicotrópico funciona? Por que a psicoterapia funciona? Justamente porque elas têm efeito anti-inflamatório. Eu acho que isso é super importante para o psicólogo, isso é super importante para o psicoterapeuta, para o psicanalista, né? As evidências, os estudos clínicos têm mostrado que boa parte da eficácia da psicoterapia, ela vem devido ao efeito anti-inflamatório que ela tem, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou ter chance de mostrar para vocês que o tratamento da doença mental, ele vai além de serotonina, noradrenalina e dopamina, que acho que são 3 substâncias que são divulgadas na mídia, mas a doença mental, ela vai muito além dessas 3 substâncias. Como eu comentei, a grande vantagem do psicotrópico e da psicoterapia é justamente o efeito anti-inflamatório. Então, vamos tentar aumentar a expectativa de vida dos pacientes, muito porque a gente vai ter essa atividade anti-inflamatória. E eu vou quebrar um mito aqui com as pessoas, porque as pessoas falam, né, que o intestino seria o nosso segundo cérebro, e elas dizem isso por causa da serotonina. E eu quero quebrar um mito aqui com vocês. O intestino vai ser um segundo cérebro se a gente pensar no microbioma e no processo inflamatório. Então, se eu tenho um desequilíbrio do meu microbioma, eu vou ter excesso de inflamação e é isso que vai prejudicar meu cérebro. Mas quando a gente fala de cérebro e intestino, a serotonina não faz parte dessa conversa. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui a agenda do que a gente vai conversar hoje, né? Então, qual que é a visão atual que a gente tem da conexão mente e corpo? Eu quero mostrar para vocês, além do cortisol, outras substâncias químicas que estão envolvidas no diálogo mente e corpo. Eu quero mostrar para vocês como é vista hoje em dia a fisiopatologia da doença mental. O que eu estou querendo dizer com fisiopatologia? Como que a doença mental se instala no cérebro e no organismo como um todo. A doença mental, ela não vai ficar só no cérebro, ela vai ficar no sistema cardiovascular, no coração e nos vasos sanguíneos também. Vou falar sobre a conexão cérebro-coração e vou explicar, então, por que o paciente portador de doença mental vive até 25 anos a menos, como que é a conexão entre psicoterapia e cérebro.
vou trazer para vocês aqui uma curiosidade. Se eu prescrevo um antidepressivo ou para tratar depressão ou ansiedade, por quanto tempo que eu vou manter essa medicação? Essa é uma grande questão que os pacientes trazem e que a própria sociedade traz, né? Que então, puxa, mas eu vou ter que tomar remédio para sempre, uma vez que entrou com remédio é pelo resto da vida? É isso que eu quero mostrar para vocês. E vou finalizar quebrando esse mito da serotonina do intestino e a serotonina do cérebro. Então, vamos lá, aqui a visão atual da conexão mente-corpo. Eu vou abrir com um estudo muito interessante, é uma publicação de 2016, que ela mostra que a doença mental, ela foi uma vantagem evolutiva. Pode ser que a doença mental, ela tenha ajudado a nossa espécie a sobreviver, que é o que a gente está vendo nessa imagem. Como que é essa história? Vou fazer de uma maneira bem resumida. Vamos pensar no seguinte cenário. Estamos lá na época das cavernas, eu briguei com alguém de outra tribo, ou eu briguei com um predador. Aí eu tive uma lesão muito grande na minha coxa. O leão me mordeu, a lança de alguém de outra tribo pegou na minha coxa, e eu estou com uma grande lesão na minha coxa. Bom, eu preciso, né, meu organismo precisa se recuperar, ele precisa repor, precisa refazer essa lesão que está na minha coxa. Só que o que acontece? Se eu continuar ativo, toda a minha energia e os meus alimentos e a minha nutrição, eles vão para o sistema muscular, né? Porque então o sistema muscular, se eu estou ativo, se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo as minhas atividades, a musculatura precisa de energia, precisa de proteína e de nutrientes em geral. Se eu não ficar quieto, então a comida e a energia não vão para minha coxa que estava precisando se recuperar. O que a natureza inventou? O que o sistema imunológico e o sistema inflamatório fazem? Eles deprimem o cérebro. No momento que eu fico deprimido, o que eu faço? Eu vou lá para o fundo da caverna, fico quietinho, paro de fazer as coisas. Então, o meu sistema muscular, ele para de usar a energia e para de usar a nutrição. Então, toda a energia que eu tiver e toda a nutrição que eu tiver vai ser deslocada para refazer a minha coxa. Então, enquanto a minha coxa não está reposta, enquanto ela não está refeita, o meu sistema imunológico e o meu sistema inflamatório, através de substâncias químicas, eles vão manter o cérebro deprimido. No momento que a minha coxa estiver refeita, sistema imunológico, sistema inflamatório param de deprimir o cérebro volta ao normal, então eu saio da depressão, eu saio da ansiedade e vou voltar a caçar, e vou voltar a lutar. Então, ter isto no meu material genético, isto é, ficar deprimido quando eu estou inflamado, foi uma vantagem evolutiva. Então, nós somos os herdeiros genéticos dessas pessoas que sobreviveram. É que agora a gente não teria mais motivo, né, para ter a inflamação deprimindo o nosso cérebro, causando a doença mental. Mas agora isso está escrito para sempre no nosso material genético. Então, lá atrás foi uma grande vantagem evolutiva. Essa imagem é só para mostrar. Então, meu sistema imunológico, meu sistema inflamatório, eles produzem proteínas que deprimem o cérebro, por isso que eu fico quietinho no meu canto. Então, esse é o primeiro e grande pulo do gato quando a gente fala da doença mental. Doença mental, hoje em dia, ela é entendida do ponto de vista biológico, do ponto de vista da psiquiatria, como uma doença inflamatória. Inclusive, existem substâncias inflamatórias que eu posso dosar no sangue, fazer um exame de sangue no paciente, e se ele está em vigência de um quadro depressivo, de um quadro ansioso, de um quadro psicótico, essas substâncias estão aumentadas, essas proteínas inflamatórias estão aumentadas. E conforme eu instituo o tratamento, a quantidade dessas proteínas inflamatórias diminui, algo que eu consigo medir, algo que eu consigo mensurar em exame de laboratório. Então, substâncias químicas no diálogo mente-corpo. Eu já comentei com vocês do cortisol, que vocês estão vendo aqui. O cortisol vai fazer parte de um eixo que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente.
3 substâncias que eu já comentei, que são super conhecidas, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, eu já vou explicar rapidinho o que cada uma delas faz. O BDNF, outra substância extremamente importante para o cérebro, para o sistema nervoso como um todo. A sigla traduzida seria fator neurotrófico derivado de cérebro. É uma substância que o próprio neurônio produz para que ele tenha sustentação, para que ele consiga fazer novas sinapses, para que o neurônio consiga fazer comunicação com outros neurônios e para ajudar no metabolismo. O óxido nítrico, que é super importante, ele é anti-inflamatório, é para vasodilatar, é para aumentar a vascularização. As interleucinas, que são as proteínas inflamatórias, existem algumas que são anti-inflamatórias, mas hoje a gente vai falar das inflamatórias. O fator de necrose tumoral e, como eu comentei, tudo isso aqui faz parte do sistema imunológico e do sistema inflamatório. Mas se for para levar uma única substância com vocês, como uma take-home message, como a mensagem principal, eu quero que vocês memorizem principalmente o cortisol. O grande problema na doença mental é cortisol alto 24 horas por dia, que é isso que vai reduzir a expectativa de vida. Então, aqui só para ilustrar. Esse aqui é o nosso eixo do estresse, é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Todo mundo sabe o que ele faz. Então, é ele quem é responsável pela reação de estresse. Ele é responsável pela reação de lutar ou fugir. Então, se eu estou passando por uma situação estressante, é normal que ele esteja ativado. Só que se eu não estou passando por uma situação estressante, eu espero que ele esteja inativado. Qual que é o problema na doença mental? Quer seja depressão, transtorno bipolar, transtornos ansiosos ou doenças psicóticas. O grande problema é que o eixo hipotálamo, hipófise adrenal do portador de doença mental, ele é alto 24 horas por dia. E é isso que vai lesando o cérebro, e é isso que vai lesando o coração e sistema cardiovascular, por isso que existe a redução da expectativa de vida em até 25 anos. Como eu comentei, 3 substâncias super importantes na conversa do cérebro com o corpo. Serotonina, que me dá o brilho da vida, que me dá a felicidade, que me dá o controle da ansiedade e me dá o controle dos impulsos. Ela também tem um efeito analgésico. A noradrenalina, ela quem me dá o pique, a energia, o interesse, a memória, a concentração, e ela também apresenta efeitos analgésicos. E a dopamina é o neurotransmissor responsável pelo prazer, pela iniciativa, pelas funções executivas, pelo planejamento e pela tomada de decisão. Outra substância super importante que eu já mencionei lá atrás é o BDNF, que então o que ele faz? Ele vai ajudar na sustentação e na sobrevivência do neurônio. Então, ele vai ajudar o neurônio a fazer sinapses com novos neurônios. Ele vai aumentar a sobrevida do neurônio. Ele vai ajudar o neurônio a aproveitar melhor os nutrientes, a água, as vitaminas, e vai ajudar o neurônio a se livrar das substâncias tóxicas do metabolismo. O BDNF, essa substância, ele pode se tornar o primeiro exame de sangue para mostrar para a gente a doença psiquiátrica. Por quê? Quando a doença psiquiátrica está na fase ativa, os níveis de BDNF no sangue estão baixos, indicando, então, que os neurônios não estão funcionando adequadamente. E quando eu instituo tanto a psicoterapia quanto o tratamento medicamentoso, os níveis do BDNF no sangue voltam ao normal, indicando, então, que a psicoterapia e o psicotrópico, eles fazem com que haja uma maior expressão do gene do BDNF e uma maior produção de BDNF, que eu consigo dosar no sangue periférico. Então, o que fica aqui do BDNF? Em vigência da doença mental, BDNF no sangue é baixo. Quando você trata a doença mental, o BDNF no sangue volta ao normal.
Outra substância super importante nesse diálogo mente-corpo é o óxido nítrico. Ele pode estar ligado à memória, mas ele é muito importante porque ele vasodilata, ou seja, ele facilita a chegada do sangue nos órgãos. E para o cérebro, isso é super importante. O cérebro precisa muito de sangue. De tudo aquilo que o coração bombeia, até 30% é reservado para o cérebro. Então, os outros 70% tem que dividir pelo restante do corpo, mas 30% é para o cérebro. Então, essa questão da vasodilatação, ela é muito importante. Então, aqui mais uma substância importante para a gente saber. Aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Isso aqui é um vídeo. Deixa eu ver como é que eu faço para passar. Espera aí. Que é um vídeo que mostra a produção das interleucinas. Deixa eu ver se, tirando esse ponteiro aqui, se eu consigo... Aqui, maravilha. Então, isso aqui é um macrófago, uma célula de defesa, que produz muita proteína inflamatória, interleucina. Então, o que o macrófago está fazendo? Ele está emitindo pseudópodes, ele vai fagocitar uma bactéria. E olha a tempestade de inflamação que ele vai fazer agora. Olha a quantidade de proteína inflamatória. Olha isso. É isto que vai deprimir o cérebro. É isso que vai fazer o neurônio parar de funcionar. É isso que vai fazer o sistema cardiovascular ficar doente. Por quê? Vai causar muita vasoconstricção. Não vai deixar o sistema cardiovascular funcionar da forma adequada. Outra proteína inflamatória muito importante é o fator de necrose tumoral, né? Então a gente viu, BDNF e óxido nítrico ajudam o cérebro. Já essas proteínas inflamatórias, elas acabam prejudicando. Por quê? Porque elas deprimem o cérebro. Então outra substância importante para a gente é o fator de necrose tumoral alfa. E aqui, só para mostrar, né? Então, o sistema imunológico, o sistema inflamatório, que a gente não pensa mais a psiquiatria, hoje em dia, sem esse aspecto inflamatório. Neurobiologia da doença mental. Então, como é que a gente, desde a inflamação até o sintoma da doença mental, quais são os passos? Então, eu quero mostrar essa publicação para vocês, que fala da neurobiologia da doença mental. Ela foi feita por 2 psiquiatras da Universidade de Harvard. Eles pesquisaram publicações clínicas de 1995 até 2016. Eles viram um total de 5.096 artigos. E qual que é o resumo dessa revisão desses 5.000 artigos? É o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, tudo vai começar com o trauma na infância ou o trauma na adolescência. Esse trauma, associado a uma predisposição genética, vai hiperativar o meu eixo de estresse. Ele vai hiperativar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, eu vou ter uma produção excessiva de cortisol. O cortisol vai estar alto 24 horas por dia. Isso vai lesar o cérebro e isso vai lesar o sistema cardiovascular. Essa hiperativação, por exemplo, ela vai lesar o hipocampo. O hipocampo é a região responsável pela memória, pelo processamento emocional e pelo controle do estresse. O hipocampo, ele vai ficar atrofiado. Eu, inclusive, consigo ver isso em tomografia e em ressonância. Então, pacientes portadores de doença mental crônicos que se recusam a se tratar, eles têm uma atrofia muito grande do hipocampo visível em ressonância, visível em tomografia. Por isso que eles se queixam tanto de falta de memória, por isso que eles se queixam tanto de falta de resiliência e falta de flexibilidade para se adaptar, porque eles têm uma lesão no órgão que é responsável por isso. E uma outra lesão que vai acontecer vai ser na amígdala cerebral, que é responsável pelo medo e pela agressividade. Essa hiperativação do eixo, esta inflamação, ela vai hipertrofiar a amígdala. É por isso que os portadores de doença mental têm muito medo e podem ser muito agressivos, ou com eles ou com as outras pessoas, porque existe uma hiperativação da amígdala. Então, atrofia de hipocampo, hipertrofia de amígdala. Esta inflamação e estas alterações que eu mencionei, elas vão fazer com que o cérebro produza menos serotonina, menos dopamina e menos noradrenalina. Essa inflamação, ela vai fazer com que os genes
que deveriam proteger o cérebro parem de se expressar. Então, o cérebro fica desprotegido, começam a morrer neurônios, e é por isso que nos pacientes com doença mental crônica, a gente vê uma redução do tamanho do cérebro, uma atrofia do cérebro, uma redução da espessura do córtex, uma atrofia de córtex. Essa mesma inflamação não vai permitir a neuroplasticidade, então a comunicação entre os neurônios, ela vai ficar muito prejudicada. Então, por exemplo, a gente tem vários circuitos no cérebro que conversam entre si. E os circuitos do córtex pré-frontal, sede da razão, uma das tantas funções do córtex pré-frontal é tentar controlar o sistema límbico, que é o cérebro emocional. Como o corpo está inflamado, como o cérebro está inflamado, a comunicação dessas fibras fica prejudicada. Então, o córtex pré-frontal não consegue controlar o sistema límbico. Então, o paciente portador da doença mental, ele fica movido muito mais pelo cérebro emocional do que pelo cérebro racional. Isso explica a impulsividade, por exemplo, e a falta de racionalidade que muitos pacientes apresentam. Esta mesma inflamação, ela vai fazer com que o cérebro produza menos BDNF, então eu vou perder as substâncias neuroprotetoras, e todo esse processo vai culminar no quê? Eu não vou ter mais nascimento de novos neurônios no cérebro, ou eu vou ter uma redução desse processo de nascimento de neurônios no cérebro. Esse processo de nascer neurônios se chama neurogênese. Então, esta inflamação que começa pelo trauma, além de alterar o funcionamento do cérebro, além de alterar a anatomia do cérebro, acaba reduzindo um dos processos que é mais importantes para o funcionamento cerebral, que é a neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios, que é isso que permite para a gente mais aprendizado, né? Porque é isso, por exemplo, que vai trazer para a gente a capacidade de memorizar. Então, essa é a visão que a gente tem hoje em dia de como a doença mental se instala no organismo e como que ela vai lesando o cérebro. Vamos falar da conexão cérebro e coração, que é ela que vai explicar para a gente por que você vive até 25 anos a menos do que a população em geral. Essa é uma publicação, a tradução dela seria doença cardíaca e depressão. Não ignore essa relação. Ela foi feita por cardiologistas da Universidade de Cleveland. E esse é o grande pulo do gato. O grande problema na doença mental é o excesso do cortisol, que a gente já viu que vem por uma hiperativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Qual que seria o aspecto fisiológico do cortisol? O cortisol tem que ser alto de manhã e baixo à noite. No caso do portador de doença mental, eu tenho cortisol alto 24 horas por dia. O cortisol, por ser o hormônio do estresse, ele prepara o meu organismo para a reação de lutar ou fugir. Independentemente de eu lutar ou de eu fugir, eu preciso de energia. E o que o cortisol vai fazer para o meu organismo ter energia? Ele vai aumentar minha glicemia. No longo prazo, risco de diabetes. Ele vai aumentar colesterol e triglicérides, porque colesterol e triglicérides são excelentes fontes de energia. Só que o mesmo colesterol e o mesmo triglicéride, que são fonte de energia, eles também são fator de risco para o quê? Infarto, derrame e trombose. Além disso, o cortisol alto 24 horas por dia, ele aumenta a pressão arterial. No longo prazo, o paciente acaba desenvolvendo hipertensão. O cortisol, já que eu estou numa situação de lutar ou fugir, eu não posso sangrar se eu estou lutando ou fugindo. O cortisol vai fazer com que eu tenha mais fenômenos de trombose, né? Então a gente viu, o grande problema desse cortisol alto 24 horas por dia é que para trazer a energia para o meu organismo, ele acaba induzindo diabetes, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, que são fatores de risco para infarto e para derrame. Além disso, esse cortisol alto, ele vai induzir eventos trombóticos, risco de infarto e risco de AVC isquêmico. E o portador de doença mental, então, depressão,
ansiedades ou doenças psicóticas, eles têm um risco aumentado de morte súbita por arritmias e paradas cardíacas. Então, qual que é o pulo do gato aqui? O grande problema da doença mental, que vai reduzir a expectativa de vida em 25 anos, é devido ao excesso do cortisol. Então, hoje em dia, a gente sabe que os tratamentos, eles funcionam não só porque eles aumentam dopamina, serotonina e noradrenalina, mas porque eles reduzem o cortisol e porque eles têm efeito anti-inflamatório. Acho que esse seria, para mim, aqui o principal slide da apresentação. Psicoterapia e cérebro, como é essa conexão? Eu adoro essa parte, eu acho muito legal a gente mostrar os aspectos biológicos da psicoterapia, principalmente para aqueles pacientes que se recusam a fazer psicoterapia, né? Então a gente ouve direto os pacientes falando, poxa, a psicoterapia é um bate-papo. Vou tentar mostrar que não é bem assim essa história. Então, olha que legal, essa publicação é de 2017, e o que ela fala para a gente? Terapia, no caso aqui, eles consideraram a cognitivo-comportamental e a inflamação. Então, o objetivo desse estudo foi o quê? Será que muito da eficácia da psicoterapia, ele vem do efeito anti-inflamatório, já que a gente já sabe que a doença mental cursa com excesso de inflamação? E o que o estudo percebe é exatamente isso. Então, eles fizeram várias análises, várias avaliações, e eles perceberam que a psicoterapia, assim como a medicação, ela reduz as proteínas inflamatórias. A psicoterapia reduz a inflamação. Por isso que eu mostrei lá atrás para vocês aquele macrófago dando aquela tempestade de interleucina. A psicoterapia também tem poder de reduzir aquele processo. Então, está aqui um dos efeitos da psicoterapia, efeito anti-inflamatório, o que é muito bem-vindo, porque a gente já viu que a doença mental cursa com inflamação. Outros estudos mostram para a gente, a psicoterapia, ela também tem poder de fazer com que nasçam novos neurônios no cérebro. Essa região que a gente está vendo é o giro denteado do hipocampo, aquele mesmo hipocampo que eu comentei com vocês lá no começo, que está atrofiado por causa da inflamação. Então, a psicoterapia também tem poder de, no hipocampo, induzir o nascimento de novos neurônios. Tendo mais neurônio no hipocampo, mais memória, mais controle emocional e mais controle das vias de estresse, reduzindo as vias de estresse. Aqui falando, deixa eu ver aqui, essa publicação, então, a gente fala, então, dos efeitos da psicoterapia nos pacientes portadores de doença mental, e olha que interessante, aparentemente a psicoterapia também aumenta os níveis de BDNF. Aquela mesma proteína que eu comentei lá atrás, que é importante para a sobrevivência do neurônio, para aumentar a neuroplasticidade, criação de sinapses e comunicação entre os neurônios. Então, a gente tem aqui pelo menos 3 propriedades para a gente argumentar a psicoterapia com o paciente, para aquele cara que é mais racional ou que ele quer o dado biológico, o dado científico. A psicoterapia, tudo está mostrando que ela tem efeito anti-inflamatório, que ela tem efeito na neurogênese e que ela tem efeito aumentando a produção da substância neuroprotetora BDNF. Como ela tem o efeito anti-inflamatório, então a gente consegue, aqui a gente estaria vendo os resultados de uma psicoterapia. Então, quem faz a psicoterapia consegue utilizar muito mais as estruturas evoluídas do cérebro, as estruturas pré-frontais. Aqui a gente está vendo estruturas mais primitivas, como, por exemplo, a amígdala e o hipocampo. Então, lembra, se está inflamado, o córtex pré-frontal não consegue se comunicar muito com essa região aqui. Então, se eu reduzo a inflamação, eu ajudo o córtex pré-frontal a ter algum domínio acima do cérebro emocional. Aqui só por uma curiosidade, seria então a razão vencendo a emoção. Só por uma curiosidade, tem uma publicação muito interessante que ela foi feita com os 800 presidiários mais violentos do sistema carcerário dos Estados Unidos. E eles botaram esses pacientes para fazer exame de imagem. E o que eles observaram?
realmente eles acabavam ativando e utilizando muito mais as regiões primitivas do cérebro do que as regiões evoluídas, que seriam essas regiões. E como controle nesse estudo, eles usaram pianistas. Olha aqui, o pianista acaba ativando muito mais as regiões pré-frontais, que são as regiões mais evoluídas, e estão ativando muito pouco as regiões cerebrais mais primitivas. Tempo de tratamento das doenças mentais. Puxa, primo, você vai me dar um remédio, mas é tarja preta? Mas eu vou ficar viciado? Mas eu vou ficar dependente? É pelo resto da vida? Não. Então, acho legal mostrar isso aqui para vocês. Então, normalmente, quando a gente fala de depressão, quando a gente está falando do aspecto biológico e do uso da medicação, possivelmente o uso da medicação, ele vai ficar entre 1 ano a 3 anos. Quando a gente fala de ansiedade, o tempo é um pouquinho menor. É entre 1 ano a 2 anos. Quando que o bicho complica? Quando que a coisa fica mais difícil? Quando que eu tenho que acabar prolongando um pouco esse tratamento? Quando a gente está falando de um segundo episódio, de um terceiro episódio. Porque daí você está tendo sofrimento cerebral, você está tendo perda de neurônio. Então daí, quando passa do segundo episódio para frente, a gente acaba tendo que usar por um tempo mais prolongado. Mas na grande maioria dos pacientes, a gente consegue retirar a medicação. Então, a ideia é que não é para sempre o uso do medicamento. É uma fatia muito pequena dos pacientes que vai ter que fazer o uso da medicação por um tempo prolongado. E aquele mito que eu tinha comentado com vocês, serotonina e cérebro. O que acontece? 95% da serotonina produzida pelo nosso corpo é produzida no intestino, mas ela só serve para o corpo. A serotonina é uma molécula muito grande, ela não consegue entrar no cérebro, porque existe uma barreira no cérebro que se chama barreira hematoencefálica. É como se fosse um grande filtro que seleciona o que pode entrar dentro do cérebro ou não. E como a serotonina é uma molécula muito grande, a serotonina do intestino não consegue entrar no cérebro. Então, é o que eu trouxe aqui no livro-texto para vocês verem. A serotonina usada pelo cérebro, ela é produzida pelo cérebro. Então, temos que quebrar essa ideia errada que a mídia divulga para a gente. A serotonina intestinal não serve para o cérebro. A serotonina que serve para o cérebro é produzida no próprio cérebro. E quantos por cento que o cérebro produz da serotonina do corpo? Apenas 5%. Mas é mais do que suficiente para as necessidades e para a demanda do cérebro. Então, aqui só para ilustrar para vocês. Aqui a gente teria a serotonina do intestino e aqui a gente tem a serotonina do cérebro. E aqui está a barreira hematoencefálica. Vejam, a serotonina do intestino não consegue entrar no cérebro e a serotonina do cérebro não consegue sair do cérebro para ir para o organismo. Então, essa diferença é muito importante. Então, como é que intestino e cérebro conversam? Eles conversam utilizando outras substâncias. Histamina, interleucina 6, que é uma proteína inflamatória, o próprio fator de necrose tumoral, que a gente viu com a proteína inflamatória, o VIP. Então, a conversa do cérebro com o intestino é através ou de proteína pró-inflamatória ou proteína anti-inflamatória. Mas a conversa cérebro-intestino, ela não se dá através da serotonina. Isso é super importante. Então, como a gente viu lá no comecinho, né, que eu sempre começo pelo final, então tá aqui. O que eu quero que fique para vocês dessa apresentação, que a doença mental, do ponto de vista médico, é inflamatória. A gente consegue, através de exames de sangue, mostrar que o organismo do paciente está inflamado. O grande problema da doença mental, que reduz a expectativa de vida em até 25 anos, é o excesso de cortisol, que é o que a gente chama de hipercortisolemia, né? E esse excesso de cortisol vai acontecer pela hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Apesar de a gente sempre ouvir falar de serotonina, dopamina e noradrenalina, vocês viram o quanto o BDNF é importante, o quanto o processo de neurogênese é muito importante. E o que os psicotrópicos e a psicoterapia têm em comum? Eles são anti-inflamatórios, eles induzem o nascimento de novos neurônios e eles induzem a produção
de BDNF. E quando a gente fala da serotonina que o cérebro precisa, ela é exclusivamente produzida no cérebro, em sistema nervoso central. De slide, era isso que eu tinha para mostrar. Eu acho que agora, então, vou pedir para vocês abrirem os microfones para a gente poder bater um papo, para a gente conversar. Se houver alguma dúvida, para eu tentar esclarecer para vocês, mas eu acho que agora é o momento rico aqui da gente trocar uma ideia. Primo, eu gostaria de pedir para você interromper a transmissão, por favor, dos slides. Pois não. Espera aí. Deixa eu stop share. Pronto. Primo, gostaria de te agradecer imensamente essa aula incrível que você nos deu. Como você tem a capacidade de falar de coisas tão complexas, trazendo um pouco de simplicidade e um lado lúdico, até por que não dizer, né? Porque esses desenhos acabam facilitando muito a compreensão. Parabéns. Que bom, obrigado. Aberto aí para a discussão. E, assim, eu queria só tocar num assunto antes. Me veio em mente a necessidade, né? O quão o médico psiquiátrico precisa, de fato, ser muito bom na área clínica. Sim. Né? Como tem muito essa interação, né, da clínica com a psiquiatria, com a neurologia, e como é necessário estar atento a detalhes, né? Não, vou até aproveitar isso que você falou, que assim, tanto que a primeira consulta psiquiátrica, ela é eminentemente uma consulta médica. Então, claro que eu já vou tentar fazer uma hipótese diagnóstica, baseada ali nas queixas do paciente, se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é um quadro psicótico, mas na primeira consulta psiquiátrica, como médico, eu tenho que avaliar tireoide, coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, medula óssea e metabolismo. Por quê? Porque pode ser que aquela doença mental esteja sendo causada por um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, uma anemia pode estar causando aquela doença mental. Esse dado é sério. 30% dos casos de câncer de pâncreas, eles se manifestam como primeira manifestação, como depressão. Então, olha a importância da gente fazer esse screening, de a gente fazer esse mapeamento clínico, né? Então, por que eu citei todos esses órgãos? Porque eles também fazem parte desse bate-papo mente-corpo, cérebro e corpo. Então, realmente, a psiquiatria, cada vez mais, ela volta a ser uma especialidade clínica. Sim. Pois não. Pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, Selma, para falar. Oi, primo. Olha, muito obrigada aí pela apresentação, achei muito boa. Primo, eu fiquei com uma dúvida, que é uma coisa assim louca. Você falou que a doença mental é uma doença inflamatória. Se a pessoa tomar, por exemplo, anti-inflamatório, melhora? Não. Excelente teu ponto. Já testaram o anti-inflamatório e ele não foi eficaz em monoterapia. Mas existem estudos em que você entra com o anti-inflamatório como adjuvante e aí ele funciona. Mas eu acho que eu vou aproveitar isso que você perguntou, que é o seguinte, isso mostra pra gente o quanto ciência é algo maravilhoso, né? E o quanto a ciência evolui e a gente tem que estar pronto. Então, por exemplo, existem antidepressivos que foram criados na década de 50 e eles funcionam muito bem. E a gente imaginava, há 20, 30 anos atrás, que eles funcionavam porque eles aumentavam serotonina, dopamina e noradrenalina. Só que daí os estudos mais recentes começaram a mostrar para a gente que eles funcionam porque eles têm efeito anti-inflamatório. Então, psicotrópico, a medicação prescrita pelo psiquiatra, ela funciona porque ela tem efeito anti-inflamatório. Então, na década de 50, claro que a medicação já tinha o efeito anti-inflamatório, é que a gente ainda não sabia. Mas hoje em dia, inclusive, quando a gente prescreve um medicamento, a gente procura sempre contemplar isso, o efeito anti-inflamatório desse medicamento, a capacidade que esse medicamento tem de induzir
neurogênese e também de induzir a produção do BDNF. Então, por que o psicotrópico funciona? Porque ele é anti-inflamatório. Entendi. Muito obrigada, primo. Imagina, imagina. Tô vendo o Goldoni sorrindo ali, ó. Fala alguma coisa aí. Então, primo, uma outra coisa que me veio à mente quando você estava falando foi essa do anti-inflamatório, e também existe algum remédio que reduza o cortisol? Os psicotrópicos, eles também acabam reduzindo o cortisol. Por quê? Nessa ação anti-inflamatória deles, eles reduzem a hiperatividade do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Pelo efeito na neurogênese e no BDNF, eles fortalecem o hipocampo. Então, daí o hipocampo começa a inibir essa hiperatividade do eixo. Então, eles também acabam reduzindo o cortisol. É o que a gente chama de efeito pleiotrópico. Então, quando foi criado o remédio, imaginava-se que ele só aumentava a serotonina, a dopamina e noradrenalina. Só que conforme as pesquisas foram evoluindo, a gente foi descobrindo os efeitos pleiotrópicos, ou seja, os outros efeitos além de aumentar a neurotransmissão. Então, o psicotrópico acaba reduzindo o cortisol, acaba reduzindo a inflamação, aumenta a neurogênese e aumenta a BDNF. E é assim que a gente acaba escolhendo a medicação para o paciente. Primo, aqui muitas vezes eu já me deparei com pessoas que usam esses medicamentos. E ainda recentemente eu ouvi uma história de uma pessoa que falou: vou parar sem o médico saber. Eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso, vá no médico. Existe algum risco de parar com esse tipo de medicamento, tipo antidepressivo, essas coisas, sem falar com o médico? Eu acho que deve haver, não é? Tem risco para o cérebro e para o sistema cardiovascular, porque se a pessoa parar de tomar a medicação, vai aumentar cortisol, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a glicemia, vai aumentar colesterol, vai aumentar triglicérides. Então, você vai induzir o que a gente chama de disfunção endotelial. O teu organismo, ele vai ficar pró-inflamatório. E todo organismo que está inflamado em excesso tem mais risco de fazer um evento cardiovascular. Além do que, o cortisol alto ele é extremamente tóxico para o cérebro, então ele vai matando neurônios. Então, a pessoa parar o tratamento por conta própria, ela está correndo risco para o cérebro e para o sistema cardiovascular. Entendi, eu vou comunicar às pessoas. Eu tinha certeza que deveria ter algum tipo de correlação. Isso é uma situação, eu não vou dizer comum, porque nem todas as pessoas tomam esse tipo de medicamento, mas que eu já vi algumas vezes aqui no exterior, entendeu? Porque o pessoal, quando muda para o exterior, primo, o que acontece é que fica todo mundo, sabe, em pânico. Aí acontece alguma coisa na vida, a pessoa também está lá, e os médicos dão um remédio. E aí eu já ouvi muitas vezes, não, vou parar de tomar, não preciso mais, não sei o que e tal. Eu achei, foi muito bom. Ana, se você for editar, por favor, deixa essa resposta para que as pessoas possam se beneficiar, né? Sim. E é aqui que reside a importância da psicoeducação para o paciente. Né? Então, tudo isso aqui eu estou explicando aqui para vocês. Eu explico paciente por paciente, que é para que o paciente tenha consciência da seriedade da doença mental, né? E que até para que quando ele fizer uma escolha, ele esteja consciente dessa escolha. Então, na psicoeducação, você tem que deixar bem claro que a doença mental que não é tratada, ela traz risco de vida, que é uma coisa que vai um pouco contra o senso comum, né? Há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente não tinha esse nível de evidência de que doença mental mata,
né? Mas olha a última revisão da OMS no mundo inteiro. É uma redução de até 25 anos na expectativa de vida. Então, a psicoeducação é muito importante. Isso tem que ser explicado para o paciente. Ele tem que ter consciência de que doença mental que não se trata pode virar infarto, derrame, trombose e arritmia cardíaca. Muito bom saber disso, primo. Muito bom. E que interessante, eu achei muito, muito, muito interessante. Eu confesso a você que eu não tinha ideia dessa relação toda, enfim, não é a minha área, mas assim, eu nunca tinha ouvido falar de todas essas consequências do cortisol, do anti-inflamatório, tudo. Eu não tinha a mínima ideia. Foi uma palestra muito interessante, primo, muito mesmo. Que bom, fico feliz. Queria até pegar o gancho aqui com a Selma, né? Que com certeza uma palestra muito interessante, e não é por um acaso, né, que o Dr. Primo está aqui com os psicólogos brasileiros online. É um psiquiatra, né, que reconhece, né, Primo, o poder da psicoterapia. Sim, quanto, sim. assim, desde sempre, a gente já conversa há bastante tempo sobre isso, mas, assim, eu realmente fico encantada cada vez que você fala sobre isso, né? O como é possível trabalhar nessa parceria, psiquiatria, psicologia. Sim, sem então, dúvida, assim, sem dúvida. Mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui gravado que não é por um acaso que você é um membro dos psicólogos brasileiros online. Então, é uma honra tê-lo conosco. Idem. Augusto, ia falar alguma coisa? Abre o microfone. Abre o microfone. Complementando o Goldoni aqui, complementando a questão que o primo colocou na pergunta da Selma, viu, Selma? É muito mais comum do que se imagina a interrupção, tanto do tratamento medicamentoso psiquiátrico, como da psicoterapia, à medida que o paciente vai se sentindo melhor. Obviamente, se ele está bem tratado, tanto do ponto de vista médico como psicológico, ele vai melhorar. E se não estiver melhorando, é para trocar o tratamento. Ele pensa no custo, ele fica com medo de ficar dependente, ele pensa no custo da psicoterapia e interrompe. E isso, como o doutor Primo colocou, é muito danoso. Por isso, o papel de uma boa orientação, de mostrar, tanto do ponto de vista psicológico quanto psiquiátrico, o risco dele interromper sem finalizar um tratamento. Porque as pessoas se adoram da alta, não é, Primo? Exatamente. É o que você estava falando, Goldoni. A adesão em psiquiatria, e imagino que na psicoterapia também, ela é muito baixa, ela está longe do ideal. Sem dúvida. Dimara, abre seu microfone. A Dimara trabalha com CAPES. Conta um pouco aqui, Dimara. Eu estava rindo, porque é um custo, o Goldoni, né, estava falando do custo da psicoterapia, mas não é só um custo financeiro, né? É um custo para além do financeiro, né? Um custo de investimento mesmo psíquico, emocional, de se haver com todos os seus monstros e o lado negro da força, né? O seu lado negro da força. Mas também tem, lógico, o custo financeiro. Mas eu trabalhei muito tempo tanto em CAPES quanto no NASF, né? No Núcleo de Atenção à Saúde de Apoio à Saúde da Família. E como quando a gente tem uma parceria com o médico de família, em geral eu tinha, e com o psiquiatra de referência, como a gente consegue fazer essa relação ser mais duradoura, né? Mas como as pessoas têm a vontade, o desejo de parar com a medicação pela fantasia de tornar-se dependente, né? Exato. É fantasia, porque eu sempre falo, aprendi isso desde muito cedo, né? Tive ótimos professores, graças a Deus, que é por um tempo, né? Você inicia o tratamento medicamentoso, você vai iniciar com o mínimo e vai subindo até o ponto bom daquela pessoa, onde os sintomas não estão mais aparentes, não estão mais funcionando, né? Depois você fica por um tempo num platô e depois você vai fazendo a retirada, o desmame, né?
E isso você faz na medicação, se eu tiver errado a Primo me corrige, tá? E isso você faz na psicoterapia também. Você trabalha todas as questões, inclusive essa fantasia de dependência, tanto do médico e da medicação, quanto do psicólogo, né? Chega um momento em que você é o portador de toda a segurança daquela pessoa, né? E você tem que trabalhar isso, né? Que é mais fácil depositar no outro, né? Sim. Como se a gente tivesse todas as respostas do mundo e não temos, né? E como a gente vê como o trabalho é bem feito, como a gente vê a evolução daquela pessoa como um todo, né? Chegando ainda bem, eu já acompanhei casos de hoje não estar mais sendo medicados, estarem se mantendo bem, né? Inclusive de alta terapêutica, alta do psicólogo, né, de psicoterapia. Então, e assim, aprendendo a enfrentar a mesma vida. Encontro alguns no supermercado, porque a cidade é pequena, né, olha, tô bem, viu, doutora? Eu ganhei até título de doutora aqui. Eu tô bem, viu, doutora? As coisas não estão me abalando muito. E você percebe que a pessoa realmente evoluiu no tratamento. Isso é muito gostoso. E o tratamento psiquiatra, psicólogo, é muito gostoso quando a parceria acontece. Sim, a gente joga um ping-pong bom, né? Muito bom, muito bom. Eu queria até dar um paralelo aqui também, Primo. A Dimara tem uma bagagem muito boa em psicopatologia, deu um suporte de grande valia para o projeto, assim, alguns casos mais graves, né? Nós pudemos contar aí com o apoio da Dimara em algumas situações muito graves mesmo, né, Dimara? Então, assim, também queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença, a presença de todos, é claro, mas Dimara foi uma das pessoas que estava ali no começo desse projeto, né? Então, quando foi pensado num projeto, além de Ana Lúcia, no primeiro convite ali feito pela Selma, a Dimara era uma das primeiras colegas convidadas, né? E também não por um acaso, né, Dimara? Tem todo um lado de humanidade muito forte, mas um conhecimento muito sólido aí em relação à psicopatologia e minha caloura na faculdade. Fui para os farol pedir dinheiro por você. É isso aí. O que mais, gente? Quais dúvidas que surgiram? Quais pensamentos vieram na mente de vocês? Hoje eu estou fazendo muitas perguntas, Primo. Que bom. O BDF, eu entendi certo que é o BDF que é o responsável pelo mapeamento da inflamação, ou eu estou errada? O BDNF é uma proteína que o próprio neurônio produz para se autossustentar. É uma proteína que ajuda no metabolismo do neurônio, então ela ajuda o neurônio a captar a água, os nutrientes, os aminoácidos, as vitaminas. É o BDNF que ajuda o neurônio a eliminar os dejetos do metabolismo, é o BDNF que aumenta a sobrevida do neurônio, é o BDNF que ajuda no processo de nascimento de novos neurônios, é ele quem ajuda na neuroplasticidade, então a aumentar a comunicação entre os neurônios, a aumentar a sinapse entre os neurônios. E o BDNF, os estudos têm mostrado que quando você está em vigência da doença mental, quando a doença mental está ativa, então o teu neurônio está sofrendo, você tem uma menor produção do BDNF, que você consegue dosar em exame de sangue, como a gente faz exame de sangue normalmente em laboratório. E quando você institui o tratamento, a quantidade dessa substância volta ao normal. Então o BDNF pode se tornar o primeiro exame de sangue da psiquiatria, por causa disso. Olha, interessante, porque você tocou exatamente no ponto do exame, e uma coisa que eu, uma leiga no assunto, fiquei pensando é o seguinte, porque você falou que a primeira
coisa que o psiquiatra tem que ver é o funcionamento de pâncreas, rim, coração, essa coisa toda. E existe algum diagnóstico de imagem de doença mental? Que a pessoa veja? Excelente. Existe. Então, assim, a gente já tem mais ou menos mapeado. O que fica de dúvida para a gente é o que é causa e o que é consequência. Mas existe um tipo especial de exame de imagem, a tomografia por emissão de pósitrons, que você consegue ver. Então, assim, a gente já tem mapeado como é o cérebro em vigência da depressão, como é o cérebro em vigência de um ataque de pânico, como é o cérebro em vigência de um transtorno de ansiedade generalizada, e a gente consegue ver. A imagem desse exame é diferente da imagem de um exame de um cérebro que não tenha doença mental. Então, o exame de imagem, ele já mostra que o cérebro fica diferente. Acho que os melhores estudos são aqueles que mostram o cérebro, a evolução da esquizofrenia no cérebro. Você vai vendo o cérebro como um todo sofrendo um shutdown. Você vai vendo o cérebro como um todo sofrendo um processo de redução de funcionamento. Então, assim, não que eu precise de um exame de imagem para o diagnóstico, mas o exame de imagem mostra que a doença mental altera a anatomia e a função cerebral. Então, já aparece em exame de imagem também. E, primo, o cérebro pode se regenerar? Se a pessoa ficar doente uma vez, ele pode se regenerar? Pode. Aquilo que a gente aprendeu no colégio, lá no IECA, é que não sabiam isso. Mas, porque lembra, a gente aprendeu, olha, a única célula do nosso corpo que não consegue se multiplicar, se reproduzir, é o neurônio. Mas isso já caiu por terra. A gente já sabe que existem aí milhões de células-tronco no nosso cérebro, elas costumam migrar principalmente para o hipocampo, e lá elas se transformam em novos neurônios e fazem comunicação, fazem sinapse com todos os neurônios que estão ali em volta. A evidência de que os neurônios conseguem se multiplicar, ela é de 1915. É super antiga, mas esses estudos ficaram abandonados. Eles retomaram esses estudos a partir da década de 50, década de 60, que chegaram os exames de imagem e eles começaram a ver. Mas por que o cérebro desse paciente sem tratamento estava pequeno e agora que ele está se tratando, está aumentando o volume cerebral? Como que é possível o cérebro aumentar? Só se tiver nascendo célula nova. E aí começaram a fazer lâmina desses cérebros, depois que as pessoas morriam, para observar. E aí eles viram que o processo de nascimento de novos neurônios, de capacidade de se regenerar, acontece para os neurônios também. O que é uma pena é que o neurônio não consegue ter a velocidade de multiplicação necessária, por exemplo, para recuperar o paciente de um AVC. Mas, por exemplo, quando a gente fala da perda de memória da depressão ou da perda da memória da ansiedade, você consegue recuperar através da psicoterapia e, quando for bem indicado, através do uso de psicotrópico. E por que melhora a memória dos pacientes? É nascimento de neurônio no hipocampo. Isso, para a gente, na nossa espécie, inclusive, já está bem comprovado. Olha que interessante. Primo, eu fiquei assim muito interessada pela sua aula hoje. Que bom. Eu espero que eu não Fico tenha feliz. eu espero que eu não tenha feito perguntas assim muito básicas, mas realmente não é a minha área. De forma alguma. E obrigada. Imagina. Primo, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você sabe a resposta já, tenho certeza, não vem. Não sei. É o seguinte, semana passada, quando eu falei de síndrome pós-Covid, eu mostrei um estudo que foi feito na Unicamp com pessoas jovens que tiveram quadros de Covid considerados leves, a maioria dos pacientes sequer foi internada, e que tiveram dano neurológico. Algum tipo de dano neurológico, e nessas pessoas a ressonância mostrou áreas de atrofia cortical e áreas de hipertrofia cortical. Perfeito, entendi. Pode ser
só fibrose ou pode ter envolvimento neuronal? Certamente tem fibrose, né, que justamente o que a gente consegue ver em tomografia ou em ressonância de paciente crônico, que a gente vê a atrofia cerebral como um todo, é justamente por causa da fibrose. E o COVID, ele é extremamente neurotrópico, né? Ele adora neurônio. Então, ele penetra o cérebro já pelo nervo olfatório e alguns estudos falam que pelo trigêmeo também. Então, ele já consegue penetrar o sistema nervoso central muito rapidamente. Ali, ele induz uma tempestade inflamatória, e essa tempestade inflamatória acaba matando os neurônios. Então, os neurônios entram em apoptose, os neurônios entram em morte neuronal, e onde existia um neurônio, vai ser substituído por colágeno. Por isso que tem a atrofia. Você sabe que ontem eu atendi uma moça, ela teve COVID, ela foi sortuda, ela nem precisou de intubação. Mas do ponto de vista cognitivo, ela está péssima. Ela está péssima. E ela não tinha queixa cognitiva antes do COVID. Não era alguém que você fala assim, já tinha depressão, já tinha ansiedade, então já tinha algum grau de sofrimento cerebral. Não, o próprio marido relatou e ela relatou. Ela não tinha problema cognitivo. Ela está com a cognição dela super comprometida. Então, o que eu escolhi de tratamento para ela? Eu escolhi 2 antidepressivos que são extremamente anti-inflamatórios e que induzem neurogênese. Para quê? Para ver se pelo menos eu consigo ajudar o hipocampo dela a se recuperar e a pelo menos ajudar o córtex pré-frontal dela a se recuperar. Que as grandes evidências que a gente tem desses fenômenos são para hipocampo e para córtex pré-frontal. Então, a ideia do tratamento dela, eu não foquei só em serotonina, dopamina e noradrenalina. Eu pensei no efeito anti-inflamatório, eu pensei em BDNF e eu pensei em neurogênese. Então, eu entrei com 2 antidepressivos triplação, que eles acabam tendo um efeito anti-inflamatório muito importante, que é o que ela está precisando nesse momento, né? Entendi. Muito interessante isso, primo. Muito interessante. Você vê como é importante você conhecer o mecanismo de ação das drogas, né? Para você conhecer essas propriedades, né? Me fez pensar nos profissionais da área de saúde, quantos, né, acabaram de alguma maneira aí se contaminando, e enfim, o quão importante é essa questão também da cognição, né? E estar atento a isso. Meu filho mesmo acabou pegando Covid e era uma das preocupações aí. É claro que com um todo, né? E, aparentemente sem sequela alguma, mas era uma das minhas preocupações também em relação a essa questão cognitiva, né? Porque é muito importante. Hoje em dia a gente já pode olhar para isso com um pouco mais de esperança, sem dúvida. Sim. Porque quando a gente estava na faculdade, Marcelo, não dava, a gente não tinha dado o suficiente para falar um negócio desse. Hoje em dia, né, nossa, com a evolução da ciência, a questão de BDNF, neurogênese, a gente tem uma visão muito mais positiva hoje em dia dessa questão da recuperação cerebral, né? Muito interessante. Gente, mais alguma pergunta? Lúcia, abre seu microfone. Pode ir, Lúcia, eu vou depois. Tá bom, então. Primo, parabéns pela explanação. Excelente aula. Obrigado. A minha pergunta é menos complexa do que a do pessoal aí. É sobre a serotonina e o intestino. Pois não. Porque o que a gente vê, que eu vejo no Insta, principalmente entre nutrólogos, né, e nutricionistas, falando da serotonina, do segundo cérebro, que é o intestino, e da produção da serotonina, da importância do intestino saudável, dos probióticos, meio que hipervalorizando essa produção da serotonina pelo intestino, que não vai chegar até no cérebro. Então, o que é essa serotonina que o intestino fabrica, produz? O que ela vai fazer no organismo? A serotonina no corpo, ela vai ajudar no processo de coagulação, ela vai ajudar no controle da pressão arterial, né? Ela tem um efeito vasodilatador, ela vai ajudar no processo de digestão,
ela vai ajudar no processo de motilidade do trato gastrointestinal, mas são basicamente funções, vamos dizer, funções físicas, né? Do intestino, Então, do organismo. intestino. É que o que acontece? A gente tem visto quase que um lobby formado com esse conceito. Vocês não imaginam assim, as pedradas que eu tomo nas minhas mídias sociais, justamente porque eu falo sobre isso. Porque o que acontece? Existem muitos produtos à base de triptofano no mercado. E as pessoas mudaram a fisiologia do corpo para que a fisiologia se encaixe nas necessidades de marketing. Então, o que a natureza levou milhões de anos para criar, por uma necessidade de marketing, as pessoas mudaram. Então, eu cheguei a ouvir coisas do tipo, a serotonina produzida no intestino, ela sobe para o cérebro através das fibras do nervo vago. Gente, para! Nervo vago é sistema nervoso parasimpático, é unidirecional, usa acetilcolina. Mas as pessoas mudaram. Então, tem uma moça que não é da área, ela falou, a serotonina sobe pelo nervo vago. Então, não. Por que eu tenho que ter saúde intestinal? Por causa do microbioma. Porque se eu tenho uma troca das bactérias e dos fungos que eu tenho, eu vou aumentar as proteínas inflamatórias, e se essas proteínas inflamatórias caem na circulação, elas, sim, conseguem entrar no cérebro, inflamam o cérebro e lesam o neurônio. Mas daí você vê, não tem nada a ver com serotonina. A serotonina do cérebro, ela é produzida em uma região que fica no tronco cerebral, que se chama núcleos da RAF. Então, esses neurônios, eles emitem axônios para o córtex pré-frontal, para as amígdalas, para os hipocampos, e aí eles nutrem de serotonina. Então, assim, você vê, o cérebro já tem a própria produção, e não adianta dar triptofano, que o cérebro não vai produzir serotonina mais. São sistemas que a gente chama de sistema tampão. Não é porque você aumenta a oferta da matéria-prima que você vai aumentar a produção da matéria final. Eu posso dar 1 quilo de triptofano que eu não vou aumentar a minha produção cerebral de serotonina. Eu posso até aumentar a intestinal, mas não a cerebral. E o que aumenta, então? Nada do cérebro? Psicoterapia, atividade física intensa, então seriam os maratonistas mesmo, então só 1 horinha de academia na esteira não seria suficiente, é o maratonista mesmo, então a psicoterapia, atividade física e os psicotrópicos. Estas seriam as maneiras da gente aumentar a produção cerebral de serotonina, exatamente. E até vou aproveitar essa tua pergunta, qual é o risco de eu dar triptofano? O triptofano, gente, ele é o aminoácido que vai dar origem à serotonina. Então, é por isso que as pessoas falam, então eu dou mais matéria-prima para o meu corpo, então eu vou ter maior produção de serotonina. Não, não é assim, porque o nosso corpo ele funciona sempre de uma maneira parcimoniosa. Se eu dou triptofano para quem está deprimido ou para quem está ansioso, lembra que o corpo está inflamado? E o que vai acontecer? Tem uma enzima que chama IDO, IDO, que ela vai roubar esse triptofano e vai transformar em radical livre. Ou seja, ao invés de eu produzir serotonina, eu vou produzir uma substância tóxica. Então tem risco de você dar triptofano para o deprimido e para o ansioso, porque ele está inflamado. E esse triptofano não vai virar serotonina, vai virar radical livre, que vai ser extremamente tóxico para o cérebro e para o sistema cardiovascular. Então, esse negócio da serotonina tem sido uma novela, Lúcia. E as pessoas mudaram a fisiologia para atender necessidade de marketing. Sim, é um marketing muito grande, muito ferrado. Grande, muito grande. É difícil lutar contra ele. Então, deixa eu fazer um contraponto. Pois não. Tem estudos que mostram que alimentos que são ricos em triptofano, por exemplo, chocolate, melhoram sintomas da tensão pré-menstrual. Então, não seria por essa via, seria por qual razão? Via de endorfina. Endorfina? Principalmente via de endorfina. Porque na verdade, mas assim, o que você está falando está certo, porque a partir do momento que você tem o triptofano ali no chocolate, sim, você está aumentando a oferta de serotonina, mas é que a mídia tem vendido algo do tipo, tome o triptofano que você cura,
a doença mental. E não é bem assim a história. Porque verdade. o neurônio tá manco. Eu vou ter que tratar com psicoterapia e com psicotrópico. Mas é que o raciocínio que eles fazem é assim, é só aumentar a oferta de matéria-prima que eu vou aumentar a produção de serotonina. E não é bem assim. Uhum. Mas é que o chocolate também, ele pega as vias de endorfina também. Por isso que dá uma melhorada. Sempre bom o chocolate, então. Mas sempre. Independentemente de Fazendo aumentar a serotonina ou não, é uma quarta maneira maravilhoso. de aumentar a serotonina, primo, que é a acupuntura. Perfeito. Aí faz sentido, porque aumenta a BDNF. A acupuntura, ela atua diretamente no núcleo magno da RAF, liberando serotonina por vias descendentes que vão fazer controle de dor, inclusive. Perfeito. De alguns pacientes ficarem sonolentos com a acupuntura é porque essa liberação de serotonina também sobe, né? E a acupuntura, ela aumenta a produção de BDNF. Se você aumenta a produção de BDNF, você aumenta a produção de serotonina. Uhum. Não, acupuntura é científico. A acupuntura é neurotransmissão. Neurotransmissão. E a acupuntura diminuiria o cortisol também, ou não? Ou já não tem nada a ver? Eu já estou falando. Sim. Em teoria, sim. A acupuntura, ela tem efeitos anti-inflamatórios. Ela atua no eixo hipotálamo hipófise adrenal. Perfeito. Reduzindo o cortisol. Sim. Certo. Não, certamente a acupuntura, ela tem uma eficácia anti-inflamatória que deve ser espetacular. Ela deve reduzir interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Certamente tem coisa publicada mostrando isso aí. Tem um estudo que foi feito em ratos, primo, que eles pegaram um ratinho e fizeram pontos de acupuntura clássica neles. Existem mapas de acupuntura para praticamente todos os vertebrados. E eles são todos muito parecidos, porque a lógica dos meridianos é mais ou menos a mesma que a lógica de distribuição do sistema nervoso periférico. Entendi. E eles pegaram desse rato, fizeram com o grupo controle, lógico, mas pegaram desse ratinho, colheram líquor, injetaram esse líquor no segundo ratinho, e eles observaram que nos ratinhos que recebiam líquor do ratinho que fez a acupuntura, você tinha um aumento do limiar da dor. Perfeito, entendi. Porque talvez tivesse mais serotonina. Serotonina, beta-endorfina, cefalina e por aí vai. Então, já quero pegar esse gancho aqui. Desculpa, Guto, pode falar. Marcela, essa história, então, de que a acupuntura funciona bem para ansiedade, mas não tão bem, ou até inócua para depressão, caiu por terra também. Caiu. Não, hoje Caiu. A acupuntura, ela ajuda muito na depressão ansiosa, por causa do controle da ansiedade. E ela pode ser um bom adjuvante à psicoterapia e ao tratamento farmacológico, até porque existe, além do efeito neurológico muito bem descrito da acupuntura, também tem um componente de efeito placebo muito bom. A acupuntura, ela se vale de ambos os fatos. Então, é assim, você não vai ver o paciente deprimido melhorar só com a acupuntura, de jeito nenhum. Mas, muito provavelmente, um paciente deprimido... É a mesma história. Você pega um paciente deprimido, dá remédio, ele vai tratar a depressão. Mas, se você associar uma psicoterapia, ele vai evoluir melhor. Se você associar uma psicoterapia, uma acupuntura, uma terapia ocupacional, ele vai evoluir melhor ainda. Ainda melhor, sim. Perfeito. Então, já quero deixar aqui o convite, Marcelo, para você. Marcelo, para quem não conhece, é um infectologista do grupo, que nos acompanha desde o início, né? E o Marcelo também é acupunturista e professor convidado na USP. Marcelo, já fica o convite para você preparar uma aula para os psicólogos brasileiros online, tentando linkar aí a acupuntura com a psicoterapia, tá bom? Já fica esse convite aqui, feito em público. Eu tenho uma aula de bases de acupuntura que é extremamente divertida, que eu montei para público leigo. Ela é muito divertida. Já fica esse convite. Patrícia, você gostaria de fazer alguma pergunta para o primo? E antes de mais nada, aceita o convite, Marcelo? Sim. Então, já fica aí na agenda, pessoal, antenados com esses sábados animados aqui. Patrícia? Super sábados, né? Estou feliz de novo de estar aqui. Estou feliz de conhecer o primo agora
quase pessoalmente, que a gente andou se falando esses dias, ele me deu um super apoio para uma paciente minha que estava numa situação bem crítica lá em Portugal, e, enfim, foi muito legal, então, muito bacana poder estar aqui assistindo sua aula, master aula, né, porque ensinou muito, e infelizmente a gente, nós psicólogos, falta muito desse tipo de literatura, eu acho que nos cursos, mesmo apesar de eu ter me formado já há muito tempo, eu imagino que os cursos hoje também ainda não tragam esse correspondente que une o olhar da psiquiatria associado à psicologia, né, à psicoterapia, e a importância e a mudança no corpo, né? Eu estava vendo um material que você publicou, Primo, há um tempo atrás, e eu fiquei pensando o seguinte, falei assim, poxa, a gente tem aula de pelo menos um ano inteiro, né, de anatomia, e a gente aprende tanta coisa, mas eu não me lembro em nenhuma aula de ter sido feita uma associação das mudanças cerebrais que a psicoterapia poderia causar no paciente, né? Sim, sim. Isso é extremamente importante, porque às vezes nós mesmos, profissionais, a gente não tem consciência, né, das mudanças físicas que a psicoterapia pode trazer para o paciente, né? E aí a gente entra na parte da psicoeducação, que é super importante. Teve um outro curso que eu fiz também, que a professora, ela enfatizou muito a importância da psicoeducação. A gente não pode deixar de levar em consideração que às vezes as pessoas têm um certo preconceito com a psicoterapia justamente porque elas não conhecem, elas não sabem o que é, não sabem o poder que ela tem, não sabem a diferença que ela faz na vida das pessoas, então acaba sendo inacessível, e a nossa obrigação enquanto profissionais de saúde é que a gente vá ajudando as pessoas a entender isso, né? Até fazendo um adendo, não é essa a minha pergunta, mas fazendo um adendo ao que vocês falaram um pouquinho antes, sobre a resistência do paciente em relação à medicação, e às vezes ele quer parar, né? Eu tenho vários pacientes que estão fazendo acompanhamento psiquiátrico junto com a psicoterapia, e tem alguns momentos em que eles realmente querem parar, né? Eu quero parar tudo e tal, né? E eu vejo que também, além dessa questão de, poxa, eu tô tendo que tomar remédio, quero parar de tomar remédio porque é muito chato, também tem o problema do estigma mental, né? Porque se uma pessoa está tomando um remédio para a pressão dela e alguém fala, olha, você vai ter que tomar remédio para modular sua pressão arterial o resto da vida, ela toma, ela não gosta, mas ela continua tomando. Agora, o remédio psiquiátrico, ele tem um peso muito grande para o paciente, ele se sente estigmatizado, né? E aí, de novo, a importância da psicoeducação, né? Por que é importante que, olha, eu costumo fazer uma correlação entre uma muleta, por exemplo, né? Eu tenho um paciente, inclusive, que ele está com uma depressão bem séria, e já teve momentos assim que ele quis parar de tudo, parar a terapia, parar de tomar remédio e tal, e ele passou por um acidente há um ano atrás, e ele precisou usar muleta, e eu falei, olha, por que na época que você estava usando a muleta, de repente você não pensou, vou jogar fora essa muleta, porque, né? Porque a muleta não trazia para você esse sentimento, né? De que, de repente, durante um período, o remédio vai fazer a vez da muleta, né? Para você conseguir chegar num outro estágio, você vai ter que passar pelo estágio da muleta, e a medicação vai te ajudar nisso, senão como é que você vai conseguir caminhar emocionalmente falando, né? E aí eu acho que o paciente vai entendendo e ele vai começando a aceitar um pouco melhor. Mas, assim, a gente precisa muito mesmo trabalhar o preconceito da saúde mental. Ainda existe muito isso, né? E isso atrapalha muito o desenvolvimento dos tratamentos. Muita gente para por conta disso, desse estigma, né? Mas a minha pergunta era em relação ao BDNF. Era serotonina cerebral e BDNF. Então, assim, vocês já responderam da serotonina, como que ela é produzida. E eu queria saber o BDNF, como que o corpo produz e o que estimula a produção de BDNF no organismo? Assim, toda célula tem a capacidade de produzir esses fatores neurotróficos. Quem descobriu os fatores neurotróficos foi uma cientista italiana, Rita Montalcini. E então ela descobriu inicialmente em células do sistema cardiovascular. Aí, quando ela descobriu o BDNF, quando ela descobriu os fatores neurotróficos, ela meio que abriu um portal, né, para que os pesquisadores
de cada área. Então, por exemplo, então o neurocientista iria pesquisar o fator neurotrófico no cérebro, o cardiologista iria pesquisar o fator neurotrófico na célula endotelial, na célula vascular, por exemplo. Então, as pesquisas foram mostrando que o cérebro, o neurônio, produz para si vários fatores neurotróficos, entre eles o BDNF. Então, isso é produzido tanto nos neurônios que estão no cérebro, quanto nos neurônios que estão na região mais periférica do nosso organismo. Seria uma proteína que o neurônio é capaz de sintetizar. É como se fosse para o próprio neurônio uma proteína de retroalimentação positiva. Então, quanto mais ele produz, melhor o neurônio funciona. E o que foi o legal? Porque eu acho que descobrir o BDNF já foi espetacular, mas acho que o grande pulo do gato foi quando viram, quando existe saúde mental, o nível de produção é adequado, e quando a doença mental está descontrolada, você tem uma redução dessa produção. Isso é muito legal, porque daí eu encontrei um agente biológico que pode explicar o porquê do mau funcionamento cerebral em vigência de uma doença mental que não é tratada. Né? Então, por exemplo, tem estudo... O que faz cair os níveis? São os fatores inflamatórios? A inflamação, exatamente. A inflamação, ela faz com que o gene que comanda a produção do BDNF, ele não consegue se expressar. O que acontece? Existe um processo que chama metilação. O que é a metilação? Você pega um radical de carbono e você coloca no gene. Colocando esse radical de carbono, você silencia esse gene. Se esse gene está silenciado, ele não se expressa e você não produz a proteína. Então, por que a inflamação atrapalha a produção do BDNF? Porque ela faz com que um radicalzinho de carbono se ligue no gene. Então, o gene não consegue se abrir para ter a síntese proteica. Então, você para a produção do BDNF. Tem um estudo muito interessante em esquizofrenia, em primeiro episódio. Então, eles pegaram controles normais, que não tinham esquizofrenia, e dosaram o BDNF. Então, vamos dizer que eles dosaram e deu 10x. Aí eles pegaram um outro grupo de pacientes em primeiro episódio de esquizofrenia e dosaram o BDNF. E viram que eles só produziam 2x. Aí eles entraram com psicoterapia e entraram com um antipsicótico e observaram por 8 semanas. E aí dosaram o BDNF. O que eles viram depois de 8 semanas de tratamento? Já subiu para 8x. Né? Então você vê que então, a psicoterapia e o tratamento eles vão pelo efeito anti-inflamatório. Então eu tiro aquele radical de carbono do gene, o gene consegue se expressar e aí o neurônio consegue produzir o BDNF e você consegue dosar no sangue periférico. Entendi. Muito interessante mesmo, sim, né? Como você falou, legal. É um fator químico e isso abre possibilidades interessantes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Desse entendimento, né? Entre o efeito e o poder que uma psicoterapia tem em fazer mudanças físicas, né? Mesmo, exatamente, né? Exatamente. Por que elas ocorrem ou não ocorrem, como o funcionamento cerebral, né? Quando as coisas estão bem ou não. Mas, assim, a produção de BDNF, ela pode ser interrompida mediante inflamação, mas quando você chega um paciente, por exemplo, para você, que, assim, acho que você já falou que a psicoterapia ajuda na produção de BDNF, a acupuntura também ajuda na produção de BDNF, e os psicotrópicos também, né? Sim, assim, perfeito, isso mesmo. Existe algum outro fator? Certamente atividade física, Porque como a atividade física acaba tendo efeito anti-inflamatório e ela melhora a função endotelial, você certamente tem redução de proteína pró-inflamatória e você tem aumento de proteína anti-inflamatória. Tanto que quem faz esporte tende a ter a pressão mais baixa. Por quê? Está vasodilatado. Por quê? Porque tem menos inflamação. Então, certamente a atividade física aumenta a BDNF também. Entendi, interessante.
Interessantíssimo. A atividade física não tem jeito, cada vez mais, né? Não, cada Tem que vez estar mais presente. mostra que tem que estar presente. Exatamente, exatamente. Mas no caso do BDNF, não precisa ser como a serotonina, que só atividade de atleta, alto impacto, que traz benefício. Excelente ponto. O BDNF, por ser vital, certamente ele não é controlado como a serotonina. Como ele é vital, certamente ele é produzido sem tantas barreiras. É a serotonina que acaba tendo uma série de barreiras para a produção. Mas o BDNF, pela importância que tem, ele é meio que produzido a rodo aí. Legal, muito bom. Tá ótimo. Obrigada, viu? Imagina. Gente, eu falei para o primo que era algo em torno de 1 hora, tá? Eu acho que a gente teria assunto para muito mais aqui, com certeza, com tantos conhecimentos que o Dr. Primo teria aí para nos passar. Mas eu acho que poderíamos encerrar por hoje. E, Primo, eu gostaria de ver com você a possibilidade de você já ir pensando em outras temáticas aí, para eventualmente a gente voltar a conversar com o grupo, porque certamente isso enriquece muito o projeto. Vamos, não, né? eu vou pensar talvez fosse legal a gente, por exemplo, vamos falar de algumas peculiaridades da depressão, vamos falar de algumas peculiaridades da ansiedade, quadros clínicos, podemos mergulhar nessa questão desses biomarcadores. Então, como que está o BDNF na ansiedade, como é que está o BDNF na depressão, talvez o que a Selma perguntou, mostrar algumas imagens de tomografia, olha como é que é o aspecto da depressão, olha como é o aspecto da ansiedade, veja como um é diferente do outro e veja como é diferente daquele cérebro que não tem a doença mental. Não, assunto não falta, assunto não vai faltar, pode deixar. Pode deixar. Eu dei uma sugestão para o primo por conta das coisas que a gente andou conversando aí esses dias, porque essa minha paciente lá de Portugal, ela já fazia uso de medicação, mas ela, por conta de um episódio que ela teve, ela, recebeu uma outra medicação que eu mandei para o primo me ajudar, a acompanhar e ver, e ele me deu um toque super importante, que é que essa medicação ela tem um efeito rápido, mas que depois de 2 semanas ela pode dar uma caída e a minha paciente pode, de repente, meio que ter um efeito meio rebote, primo? De repente ela pode começar a ficar agitada de novo. Essa informação para mim foi vital, porque eu estou aqui dentro dos processos terapêuticos com a minha paciente, eu poderia fazer uma interpretação, por exemplo, que algo aconteceu dali 2 semanas que deixou a minha paciente agitada, já que ela está fazendo uso de medicação forte e tudo, e às vezes não é, às vezes é a química da medicação que ela está tomando que fez uma mudança e eu preciso saber disso, E foi muito bacana, porque eu conversei até com a minha paciente sobre isso, porque ela vai encontrar com a psiquiatra dela, e ela falou assim, poxa, foi bom você ter me falado que eu vou conversar com a minha psiquiatra também. Eu estou tentando contato com a psiquiatra dela para ver se a gente consegue juntas fazer um trabalho, mas nem sempre dá certo, Então, alertei a paciente em relação a isso, e foi ótimo para mim, porque eu já sei disso. Então, eu falei para o primo, poxa, seria muito bacana se a gente conseguisse aprender um pouco mais. Eu coloquei como sugestão de aula mesmo, a respeito da medicação, os efeitos que elas trazem, porque alguns medicamentos eles têm efeito rápido, outros têm efeito que vai acontecer dali 15 dias ou 1 mês só, Eu sei que é muita coisa para concentrar numa aula só, mas fica aí uma ideia, de a gente pensar algo nesse sentido, para que a gente consiga entender melhor. Poderia, por exemplo, assim, pegar quais são os medicamentos que são mais peculiares nesse sentido, de falar o que esperar com 2 semanas de uso, o que esperar com 4 semanas, o que esperar com 8 semanas, o que esperar com 6 meses, o que esperar de cada dose. Então, 50 miligramas, quais efeitos que eu espero? 200 miligramas, porque daí a gente consegue escolher ali, a gente consegue elencar 7 ou 8 dessas drogas que são mais peculiares, porque daí a gente consegue entender muito da resposta clínica que o paciente está tendo. Então, por exemplo, no caso dessa paciente, a sedação
para ela, talvez ficasse limitada só às 2 primeiras semanas. Então, de repente, o psiquiatra poderia falar assim, ela está tranquila, então agora eu vou ficar tranquilo. Não é verdade, porque depois de 2 semanas o organismo dela se adapta àquilo e ela vai agitar de novo. Então, eu tenho, como psiquiatra, eu tenho que falar, opa, eu tenho que prestar atenção, porque pode ser que daqui 4 semanas eu tenha que subir a dose desse medicamento. Então, dá para a gente escolher ali 7 ou 8 as principais drogas que têm essas peculiaridades e a gente fala sobre elas. Muito interessante. Seria incrível. E eu penso também que tem uma questão bastante importante para nós psicólogos aqui, né, do grupo, ou enfim, os psicólogos que estiverem assistindo aqui, o quanto o psiquiatra que está aqui no Brasil pode atuar, né, com esses brasileiros que estão fora. É claro que a gente sabe que não dá para medicar, né, primo? Mas dá para orientar, dá para conversar, dá para ajudar, inclusive, nesse processo, né, de orientação para quando ele chegar lá, para um psiquiatra que for atender na língua onde ele estiver, né, porque tem essa questão, muitas vezes, da língua também. O brasileiro, às vezes, tem essa dificuldade com a língua, dificuldade em se expressar com o médico lá. E quando ele já vai orientado, vamos pensar em uma consulta de orientação com um psiquiatra, com você, por exemplo, né, primo? Eu acho que já tem uma outra pegada. Você já chega no médico lá com uma outra orientação. Já chega empoderado, né? Sim. Isso... De uma certa maneira. Você chega empoderado. Sim. Você sabe que eu atendo uma família, uma família de brasileiros que mora em Portugal, e a dobradinha que eu faço com a psiquiatra de lá é exatamente essa. Eu atendo aqui, faço atendimento online, eu faço a prescrição, claro que eu não preciso nem carimbar, até porque não valeria, mas daí a psiquiatra lá recebe e ela avia a receita, então eles conseguem comprar. Sim, existe essa possibilidade também, né? Porque dá essa facilidade aí maior, né, primo? Sim. Facilidade maior. E muitas vezes entra a dificuldade com a língua, então é fundamental que tenha realmente essa boa avaliação. Fica como uma dica aí para os profissionais que também atendem mesmo no particular, né, para poder ter essa referência aí no primo, como alguém... Língua e cultura, né, Ana? Oi. Língua e cultura. Sim. Oi, Selma. Ana, você está falando com relação aos brasileiros do exterior e com relação ao atendimento, o que eu acho muito importante, porque isso eu vi, é uma constante aqui fora, que existem muitos leigos ajudando outros leigos, entendeu? E isso foi a primeira pergunta que eu fiz para o primo, que eu entendi que é uma coisa nociva, e isso eu acho que a gente poderia trabalhar, estudar uma live, alguma coisa assim, para justamente atuar no fator, na prevenção desse tipo de problema. Porque muitas vezes as pessoas estão deprimidas aqui e elas não vão ao médico, vão conversar com uma outra pessoa que também não é médica, que vem com todas as ideias e que, na verdade, às vezes vai no médico, aí o outro fala, não, imagine, pare com isso. Sim. Entendeu? Sabe? Esse tipo de comadre, né? Isso, eu acho que isso daí é muito importante, ou seja, que seja levado a sério, que seja tratado por um profissional, sim, entendeu? Eu acho que se vocês montarem uma aula sobre isso, é também muito importante, porque é o dia a dia aqui. Vamos fazer isso sim, Selma. E aí você nos ajuda a divulgar, né? Eu acho que não só na Noruega, mas também nas outras embaixadas, consulados, enfim, uma orientação mesmo, uma orientação geral. E eu acho que os psicólogos brasileiros online têm muito essa proposta, né, Selma, de ajudar, independente de onde estiver esse brasileiro, né? Levar essa informação, levar a informação da melhor maneira possível para que ele possa estar aí em paz com a saúde mental, vamos colocar dessa maneira, né? Com certeza. Primo, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, eu acho que eu quero agradecer a participação de vocês, o interesse de vocês e me colocar à disposição, né? Vamos dizer, a aula vai terminar hoje, mas eu estou lá no grupo, no WhatsApp, qualquer coisa que vocês queiram conversar, vocês me avisam por lá.
E aí eu já vou pensando em temas, talvez essa ideia que a Patrícia deu, acho que de pegar esses medicamentos mais peculiares, e aí a gente fala sobre eles. Por exemplo, trazodona e quetiapina, com certeza, são dois que vão fazer parte dessa aula, porque dependendo da dose e dependendo do tempo de tratamento, eu sei quais efeitos esperar. E aí é importante você explicar isso para o paciente, até para ele ter adesão ao tratamento. Então, acho que fica meu agradecimento aqui e minha disponibilidade da gente fazer mais aulas, sem dúvida alguma. E eu que agradeço, primo, né? Muitíssimo, né? Você, a presença de cada um que está aqui nessa live, a presença da Selma, que está aí no outro fuso horário, Selma totalmente diferente do nosso, enfim, cada um que estiver ouvindo essa live, mesmo que não seja agora, ao vivo, a gente sempre pede para que as pessoas nos ajudem, né, a divulgar esse projeto que tem atendido brasileiros, até o momento já atendeu em mais de 40 países, mas estamos abertos aí para atender em tantos outros quantos, né, surgirem aqui para o projeto. Nós estamos pedindo também para que as pessoas, sempre que forem divulgar no Instagram qualquer coisa, que coloquem a hashtag Psicólogos Brasileiros Online, para que a gente possa estar replicando isso cada vez mais, e cada vez mais a gente ter visibilidade no projeto. O meu muito obrigado a todos vocês.